De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia agora do professor Moraes. Moraes, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os amigos e ouvintes da TV Educador. É sempre um prazer estar aqui participando dos programas. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho da questão dos impostos, né? Todos nós pagamos impostos o ano todo, o tempo todo, né? Mas início do ano parece que eles aparecem mais, a gente pensa mais a respeito aí desse terror da população aí, que são os impostos, né? Vamos falar um pouquinho disso e do peso, né? Dessa fatia que a gente tem de carga tributária no nosso orçamento. Primeiro, Luciano, não devemos ser contra os impostos. Os impostos é que tornam possível a vida em sociedade. Sem eles, não haveria uma vida mais humana, mais igualitária, mais harmoniosa. Uma série de serviços são de natureza coletiva, uma série de consumos nossos são de natureza coletiva. E para isso o Estado tem que se socorrer de impostos. O Estado não dá nada para ninguém sem tirar de alguém. Para isso ele se socorre dos impostos. Cobra de alguns e presta serviços de natureza coletiva. É para isso que servem os impostos. Infelizmente, principalmente no Brasil, nós temos uma população muito pobre, muito carente, que necessita muito do Estado como prestador de serviços e, para isso, o Estado, para prover esse serviço, tem que cobrar impostos. Ninguém gosta de pagar impostos, essa é a realidade, mas é um mal necessário. Perfeito. Porque aquela história, ou você paga o imposto ou você paga pelo serviço. Ou paga pelo serviço. Não tem escapatória aí. Hoje, né, quando a gente pensa em carga tributária, né, que fatia aí que a gente está investindo em impostos? Hoje a grande discussão, uma discussão que eu particularmente acho até relativamente um pouco pobre, é com relação ao tamanho da carga tributária, né? Que hoje no Brasil já atingiu 34% do PIB. Uma carga tributária que até antes do Plano Real se situava em torno de 28% do PIB, aumentou para 34%. Então nós sentimos nesse período o tamanho da bocada do Estado, que começou a doer um pouco mais. Então o tamanho da carga tributária. Mas discutir só o tamanho da carga tributária, eu acho uma discussão muito pequena diante do tamanho do problema. Se a gente pensar, se o problema fosse o tamanho da carga tributária, então é fácil, mude para o Paraguai. Paraguai, a carga tributária é 15% do PIB, bem menor do que a nossa. Mas no Paraguai não tem nada, não tem serviços públicos. Então mude para a França, a carga tributária é em torno de 50%. Ou lá, todo mundo quer ir para lá. Lá o Estado tem serviços de boa qualidade e tudo mais, a vida é melhor. Entendeu? Então, discutir só tamanho é uma discussão muito pequena. Eu acho que até que o tamanho da carga tributária para o Brasil está relativamente adequado por aquilo que o Estado se propõe a fazer. Se propõe a fazer, não quer dizer que está fazendo bem feito. Então, querer levar a questão só por conta do tamanho da carga tributária é uma discussão muito pequena. Isso não quer dizer que o sistema tributário brasileiro é ótimo. Muito pelo contrário, eu acho que o Estado brasileiro ele cobra mal, gere mal e gasta mal os recursos dos impostos. Ele faz tudo errado, mas querer discutir só por conta do tamanho da carga tributária é uma discussão relativamente pequena. A grande discussão e o grande problema que nós devemos analisar é o que o Estado nos devolve com aquele imposto que ele nos cobra. Então, nisso, eu acho que é o grande pecado. Nós cobramos mal, nós vamos comentar nos próximos blocos a respeito da forma como nós cobramos os impostos aqui no Brasil, que para mim é totalmente equivocada, mas temos um Estado muito oneroso que gasta mal, então nós ficamos com a nítida sensação que nós não recebemos de volta aquilo que nós damos ao Estado na forma de impostos. Hoje os serviços públicos estão abaixo de um nível satisfatório para a população. Este é o grande problema, o que nós pagamos e o que nós recebemos. Perfeito. E é interessante pensar também, né, muitas vezes, o quanto a própria estrutura distorce isso, né? Vamos pensar no seguinte, a gente tem nos últimos anos observado cada vez mais uma terceirização dos problemas da comunidade para o Estado. Né? Como se tudo agora fosse obrigação do Estado porque se paga imposto. Né? Então o sujeito joga o lixo dele na rua, não, o problema é do Estado, não é meu mais. Né? E isso tem se desencadeado porque
gera um caos social, é o que a gente está observando, e que não existiria recurso de imposto no mundo para resolver esse problema. Esse é o grande conflito que todos nós estamos enfrentando, o mundo enfrenta, que é a questão. Alguns querem que o Estado provenha todos os serviços públicos. Isso é caro, isso é difícil. E muitos ainda acreditam que o Estado tem a capacidade de fazer tudo, e o Estado tem essa capacidade relativamente limitada. Por outro lado, nós temos o conflito daqueles que acreditam que deve ser deixado tudo por conta da iniciativa privada, tudo por conta das próprias pessoas proverem as suas necessidades, o que também não é possível e é difícil, principalmente num país pobre e carente como o Brasil. Então é um conflito que esse é inevitável, nós sempre vamos existir. Sempre vai existir. E como se resolve isso? Resolve-se isso politicamente, porque um dos papéis do Estado, certo, do governante, infelizmente nossos governantes não atentam para isso, é estar sempre negociando com a população. O que a população quer e o que ela está disposta a pagar. Negociando, vocês querem isso? O custo é esse. Infelizmente, nós agimos, muitos políticos, muitos governantes agem com irresponsabilidade, prometem o que não podem, criam uma falsa ilusão e depois não tem como arrecadar os fundos necessários para cumprir aquilo. E aí fica uma frustração geral, uma indignação de todos. E também a gente vê muita distorção nisso no país, né? Olha, cria-se um imposto X com tal finalidade, e aí depois se observa que daquela finalidade já estão sendo feitas outras coisas e não a ação específica daquele imposto. É outro assunto que daqui a pouco nós podemos até abordar com mais propriedade, né? No Brasil, nós fomos criando impostos, tributos e taxas, contribuições, né? Hoje nós temos mais de 50 diferentes tipos de impostos, taxas e contribuições, e o Estado, né, simplesmente ele não está muito preocupado com justiça tributária, ele está mais preocupado com eficiência arrecadatória, não importa de quem eu cobre. Entendeu? Importa que o dinheiro entre. Então, o Estado foi criando impostos que distorcem, que prejudicam, nós vamos comentar melhor a respeito disso daí, que são injustos, simplesmente para cobrir uma necessidade e que muitas vezes é uma necessidade injustificada. Vamos falar um pouquinho dessa questão de como se cobra, né? A gente estava falando de justiça tributária aí, né? E ela passa justamente por isso, né? De como se cobra e de quem se cobra. Certo. Bom, existem duas formas bem distintas de cobrança de impostos, que são os impostos diretos e indiretos. Vou perder um tempinho aqui para tentar explicar para os nossos ouvintes aqui. O que são os impostos diretos? Aqueles impostos que vêm diretamente no nome da pessoa. Então, por exemplo, o IPTU. O IPTU vem no nome do proprietário da casa. O IPVA vem no nome do proprietário da casa. Então, você vai recolher o imposto. Então, você paga diretamente. O imposto de renda. Você teve a renda, você paga diretamente, vem no seu nome. Se você não pagar, você é o devedor. É um imposto prioritário nos países desenvolvidos e é um imposto mais justo. Por quê? Se você tem uma casa boa, você paga mais IPTU. Se você tem uma casa mais modesta, você paga menos. Se você não tem casa, você não paga. A mesma coisa com relação a um veículo. Se você tem um veículo importado, mais caro, você paga um IPVA mais caro. Se você tem um menor, mais barato. A renda, imposto de renda. Se você tem uma renda elevada, você paga mais impostos. Se você tem uma renda até um determinado limite, você está até isento, certo? Então, você paga diretamente. É o imposto mais justo e é o imposto prioritário nos países desenvolvidos. E existem os impostos indiretos, que você paga indiretamente. Então, você vai consumir combustível, você está pagando no preço do combustível os impostos. Você vai no supermercado, todos os produtos que você compra, e agora, inclusive, sai na nota fiscal o peso dos impostos que você está pagando. Então, você comprou um sabonete, ali está embutido os impostos. Então, tudo que você consome, todos os serviços, têm impostos embutidos. Por que eles são indiretos? Porque você paga na compra do produto. Indiretamente, você está pagando imposto. Mas quem está recolhendo é o dono do supermercado, é o dono do posto, são outros agentes que estão recolhendo. São os impostos indiretos, que são prioritários no Brasil, mas são mais injustos, porque ele incide mais sobre, principalmente, a camada mais pobre, que todo o seu salário você gasta em consumo. Então, você está pagando imposto o tempo todo. Por que o Estado
costuma fazer isso? Porque é mais fácil. Ele procura o caminho é mais fácil. É muito impopular você pagar o imposto direto. Você paga o imposto direto, sabe como? Xingando. Então vem o IPTU, vem no seu nome. Você fica até no dia do pagamento xingando o governante, porque você vai ter que pagar. Você vai até o banco com aquela guia na mão, reclamando do imposto. Então você paga com uma enorme insatisfação. E o imposto indireto? O imposto indireto não. Você compra um automóvel, compra uma roupa, compra qualquer produto, você chega em casa como? Feliz. Você paga rindo. Então o Estado prefere cobrar disfarçadamente no preço dos produtos, né, que é muito mais fácil, menos impopular, né, embora seja um pouco mais injusto. Né? Então o Estado prefere esse caminho. Só que hoje no Brasil nós cobramos mais sobre a produção e o consumo e menos sobre a renda e o capital, o que torna o sistema muito injusto. Hoje, nós podemos afirmar com absoluta certeza que a pessoa que ganha menos paga proporcionalmente mais impostos do que aquele que ganha muito. Só que a sensação que ele fica é que ele, não estou pagando tantos impostos assim, não tem nenhuma guia no meu nome, mas você está pagando indiretamente uma série de impostos. O que é injusto, além de outros problemas que ele causa. Quer ver um outro problema muito sério que ele causa? Ao cobrar sobre o preço dos produtos, e principalmente alguns impostos que são impostos em cascata, que incidem um sobre o outro, nós não se permite retirar impostos de produtos que a gente exporta, não permite a desoneração fiscal, o que faz com que os produtos brasileiros percam competitividade lá fora. Então o Brasil deixa de exportar produto industrializado, porque tem muita cadeia produtiva, tem muito imposto embutido, certo? E fica exportando commodities. Então nós exportamos o minério de ferro aqui no Brasil, exportamos lá para a China processa e nós compramos aço, compramos automóveis, compramos produtos industrializados deles que geram emprego e renda lá. Tudo por conta do quê? Por conta do nosso sistema tributário. Hoje, por exemplo, você tem uma grande exportadora de café solúvel, que é a Alemanha, que não produz um grão de café. Certo? Então, nós exportamos o café em coco aqui, o café in natura, e compramos muitas vezes, deixamos de ganhar com agregação de valor. Tudo por conta do nosso sistema tributário. Então, o sistema é caótico, é complicadíssimo. E, infelizmente, o Estado, como eu te falei, ele está mais preocupado com eficiência arrecadatória, não com justiça tributária. É mais fácil ele criar um imposto indireto, que a população vai pagar meio sem ver, do que criar um imposto direto, que todo mundo vai receber a guia e vai simplesmente ficar muito revoltado com o governo. A Marina coloca uma questão interessante também, está circulando nas redes sociais uma arte, com uma informação que diz o seguinte, por que o IPTU aumenta todos os anos, se a casa é a mesma, enfim, se a pessoa já pagou. Primeiro, é uma irrealidade, Eu, por sinal, Marina, eu considero o IPTU um imposto bastante justo. Quando você está pagando o IPTU, você não está pagando um imposto só sobre o seu patrimônio, você está pagando um imposto para que o município provenha uma série de serviços necessários para que você tenha a casa ali. Então, uma rua bem pavimentada, iluminação pública, serviço de coleta de lixo, de resíduos, segurança, uma série de coisas que o município provém para você. Então não é só uma questão de se cobrar pela valorização ou não da casa, é por aquilo que você recebe. Existe até, Marina, uma contribuição possível, mas pouco utilizada no município, que é a chamada contribuição de melhoria, que o município poderia cobrar. Então, por exemplo, você tem uma casa, o município vai lá e essa casa fica numa periferia. De repente, o município vai lá e cria uma série de serviços públicos, praças, jardim, ponto de ônibus, equipamentos públicos, e aquilo valoriza a sua casa. Ela teria direito de cobrar a chamada contribuição de melhoria.
né? Eu acho um imposto bastante justo, porque você tem como você mora no município, você tem como fiscalizar e cobrar melhor o resultado, a aplicação daquele imposto. Não é que nós estamos fazendo isso adequadamente. Isso não quer dizer, Marina, também, que o serviço que o município está provendo para nós, com relação ao asfalto, com relação à infraestrutura, esteja bom. Certo? Mas eu garanto para você, eu que sou professor de economia e estudo o assunto, que ele é um imposto muito mais justo do que outros. Nós temos muitos outros impostos que são muito mais distorsivos, certo? E nos penalizam de maneira muito mais injusta do que até o IPTU. E é interessante destacar isso, né? Às vezes você tem reajuste inflacionário que não é aumento, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso. Naturalmente, infelizmente no Brasil nós ainda vivemos com uma cultura inflacionária que está diminuindo, então independente da valorização da casa, do imóvel, da melhoria da casa, né, ele vai sofrer o reajuste que é chamado, que é a atualização monetária, que não é aumento, né? Não é aumento, certo? Então, mas essa questão é importante, né? Que o munícipe também possa estar sempre discutindo, e aí, como ele é um imposto municipal, nós temos mais facilidade de fazer isso, de discutir com o nosso governante, aquele que nós vamos votar no final desse ano, o que ele vai fazer com aquele recurso que ele está nos cobrando, e cobrar e fiscalizar melhor. Perfeito. E os impostos estão agregados, ligados também a uma outra questão brasileira aí, que é a burocracia, né? E muitas vezes a burocracia impede que a gente entenda o funcionamento desse todo e dificulta também o trabalho, né, Moraes? Bom, burocracia, o próprio nome já tem uma conotação muito pejorativa, atrapalha a vida de todos nós, né? E o nosso sistema tributário é extremamente burocrático, como eu falei aqui anteriormente, são mais de 50 diferentes tipos de impostos, taxas, contribuições, certo? Que tomam muito tempo nosso, né? E tem custo. Hoje qualquer pequena empresa gasta um montante de horas, e isso tem um custo, né, para cuidar do seu sistema tributário, né, extremamente complexo, né, extremamente oneroso a cobrança, a tributação, a fiscalização, facilita a sonegação, né, facilita a sonegação. Então hoje, na Justiça Federal, o maior número de ações que existe são de empresas questionando tributos. A maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, que a gente supõe que tem um corpo técnico fantástico, é uma empresa que tem ligação, né, com o Estado brasileiro, por ser uma empresa estatal, ela é a maior contestadora das formas como nós cobramos impostos aqui no Brasil, né? É um sistema tão burocrático e tão caótico que a Petrobras, certo? Ela faz o seguinte, ela constrói uma plataforma de exploração de petróleo aqui no Brasil, vende ela para o exterior e aluga ela, certo, de uma empresa do exterior, porque fica mais barato do que registrar ela como patrimônio. Uma coisa que não tem cabimento, a plataforma nem sai daqui e vai pagar impostos lá fora. E sai mais barato para a empresa fazer isso. Não tem cabimento. Aqui, o ICMS, que é um dos impostos que mais oneram os produtos aqui no Brasil, que é o imposto de competência estadual, são 27 legislações estaduais. Certo? Nós temos os impostos municipais, o ISS e o IPTU, que são 5.500 legislações. Um sistema extremamente burocrático, oneroso e que facilita a sonegação, certo? Dificulta a fiscalização e isso torna ele mais injusto, né? Uma empresa qualquer aí, ela tem um corpo técnico para cuidar disso, oneroso. Tudo isso, certo? Diminui aquilo que nós podemos receber lá na frente em termos de serviço público. Então, esse é um ponto que deveria e precisaria de ser atacado com urgência numa pretensa reforma tributária aqui no Brasil. Não tem cabimento, eu sou contador também, as poucas coisas que eu vejo, perto da infinidade que a gente sabe que existe a respeito disso. Hoje, as empresas aqui no Brasil
a maioria delas fazem uma coisa que chama planejamento tributário. Planejamento tributário é estudar a melhor forma de pagar os impostos. São tantas formas de você pagar impostos que você estuda a melhor forma legal de você pagar impostos e que menos te onere. E isso dentro da lei. Olha que marasmo que é o nosso sistema tributário. Há pouco tempo eu estava vendo um chamado, um recorte, né? Olha até que ponto chega a sofisticação do brasileiro. Criaram um curso de engenharia tributária para se estudar o sistema tributário brasileiro e criar-se uma engenharia para reduzir o peso dos encargos. Não tem cabimento. Em qualquer país nós temos 4 ou 5 impostos e aqui no Brasil mais de 50. E se discute muito isso, né? Historicamente no país se fala muito da questão do imposto único ou da redução do número de impostos, etc. Por que na prática não acontece? Olha, existem muitas razões em relação a isso. Primeiro, o Brasil é um país federado, né? Então nós temos 27 estados que gozam de uma autonomia e têm os impostos estaduais, e nós temos 5.500 municípios que gozam de autonomia e podem mexer nos seus impostos locais. Muitos desses estados, principalmente os estados, fazem uma coisa que eu acho que é um crime, mas eles fazem, que é a chamada guerra fiscal. Concedem benefícios diferentes para um e para outro, né? E tem seus interesses, tem suas peculiaridades e tem seus interesses. E qualquer modificação nesse sentido demandaria um acordo coletivo, certo? Um acordo coletivo que teria que passar por um órgão que chama CONFAZ, o Conselho Fazendário, né, que reúne todos os estados. E nunca dá acordo, entendeu? Nunca chega a ser um acordo. Então, benefícios que foram dados aí no passado. Então, até hoje, o governo fala em fazer uma reforma tributária, e muitas vezes eu já ouvi falar que ele pretende fazer essa reforma tributária não mexendo com a questão dos estados, fazer só com relação aos tributos federais, que é mais fácil. Aí eu até acredito que ela possa acontecer. Mas aí vai ser uma reforma bastante capenga e incompleta, porque o grande problema fica por conta das outras formas de tributação estadual. Então vai ser seria uma reforma bastante incompleta. Então é muito difícil dar uma coordenação em relação a isso. Outra coisa também, toda vez que você vai fazer qualquer mudança no sistema tributário, acontece o seguinte: todos aqueles que se sentem prejudicados se unem contra uma reforma. E todos aqueles que possivelmente seriam beneficiados se dispersam e nem participam do debate. Então, o lobby em cima, contrário às mudanças, acaba sendo maior do que os beneficiados poderiam usufruir caso se coordenassem diante de qualquer possibilidade de reforma. As pessoas acabam não entendendo isso. Perfeito. E é uma questão, né? Muitas vezes se fala da reforma, mas ao mesmo tempo a gente tem um país que fala de reforma e de simplificar o processo, mas que fala de volta de CPMF ou de cobrança de impostos em outras áreas. Então, esse também é um outro problema. Primeiro, também nós queremos uma reforma tributária para simplificar, para diminuir, para pagar menos impostos, que depois nós vamos falar que é uma ilusão, né? E o Estado quer uma reforma para arrecadar mais, essa é a realidade. Os Estados estão com um nítido intuito de arrecadar mais, eles estão necessitando. Por exemplo, uma questão aqui só para simplificar. Estão falando o seguinte: toda vez que o preço do petróleo aumenta, ele é repassado ao preço dos combustíveis nos postos de petróleo, natural. E os estados, que cobram ICMS, toda vez que aumenta o preço, aumenta a arrecadação deles. Então, foi tentado imaginar o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um imposto fixo que aí não repassa tanto, né, no preço, na bomba dos combustíveis, o preço do petróleo. Os estados simplesmente são contra, porque na realidade eles estão esperando o quê? Que com o aumento do petróleo, aumente também a arrecadação deles.
Ora, aí é muito difícil. Né? Então, principalmente no momento como nós estamos agora, com os estados e os municípios com a corda no pescoço, a própria União com a corda no pescoço com relação ao sistema tributário, muito embora o discurso seja vamos fazer uma reforma para simplificar, para desonerar, para diminuir, para tornar o sistema mais justo, você tem a necessidade do governante em aumentar a receita. Exatamente. Aumentar a receita. E isso é a grande ilusão, né? Porque sempre a gente tem no período eleitoral a discussão de redução de impostos, etc., mas na prática, né, isso não está ligado à direita, esquerda, centro, seja qualquer um. Qualquer corrente, né? A gente acaba vendo justamente isso, a manutenção quando não se cria um imposto novo. E uma outra coisa que acontece também, Luciano, é o seguinte, quando o Estado hoje nós estamos em crise, não está todo mundo amarrando as calças, diminuindo custos, diminuindo programas, isso e aquilo, mas quando a arrecadação está boa, certo? O que surge no país é uma série de programas, muitos dos quais injustificados, de resultado duvidoso, né? E que os governantes, até por questões eleitorais, questões políticas, né, começam a alardear com toda a pompa aí, criar programas inúteis, desnecessários, caros, onerosos, sem fonte de receita. É muito populismo que se faz aqui no Brasil com o sistema tributário brasileiro. Chega a ser revoltante, né, ver o que se faz aqui no Brasil com o nosso sistema tributário. Daí, às vezes, a gente fica até um pouco exaltado quando toca nesse assunto, tamanha indignação nossa com o que se faz aqui no Brasil com o sistema tributário brasileiro. O Rodrigo, com uma outra questão também, né? E o montante da sonegação no país? Isso também não é um problema? A gente não pagaria menos impostos se conseguisse fazer um pente fino e encolher a sonegação? Com certeza, Rodrigo. Onde todos pagam menos. Esse é um ditado antigo. Né? Mas tamanha a complexidade, tamanha a carga tributária, né? e dificulta, como eu falei, a fiscalização, favorece a sonegação. Né? E outra coisa, o Estado já percebeu uma outra coisa, que é muito mais fácil ele cobrar impostos, por exemplo, de determinados setores, do que fiscalizar os pequenos contribuintes, né? Ou pequenas empresas, pequenos consumidores. Então, eles simplesmente cobram os impostos lá em cima, alguns por substituição tributária, lá na base, certo? Que todo mundo tem que pagar, não tem como, e deixa a injustiça correr. Então, por exemplo, o Estado prefere muito mais cobrar o imposto sobre a taxa da energia elétrica, tarifa da energia elétrica. Todo mundo paga, não tem sonegação. Sonegação zero. Sonegação zero. Certo? Só que onera todo mundo. E aí um monte de gente sonegando, profissionais liberais que não dão nota, que sonegam, certo? O imposto no Brasil, tão complexo que ele é autodeclarado. Você autodeclara muitos impostos e é muito difícil para o Estado fiscalizar. Então, tudo isso precisa ser revisto, Rodrigo. E a Raquel coloca uma questão, né? Hoje, com a questão da tecnologia, né? A tendência é ter um pente fino mais na sonegação? Com certeza. Né? Hoje, a informática está permitindo um rastreamento muito melhor das atividades econômicas, certo? E uma facilidade muito grande nesse chamado pente fino aí que se fala. Né? Então, hoje é muito mais fácil para o Estado apurar, fiscalizar e cobrar os seus impostos, certo? Mas nem por isso o Estado tem diminuído outros impostos, né? E o sistema ainda carece, ainda necessita de muitos outros aperfeiçoamentos. Essa fiscalização através de meios eletrônicos, que hoje é permitido, ele é muito salutar, mas é bom que a gente fale o seguinte, ele permite muito mais a fiscalização sobre principalmente as empresas, sobre produtos. E vamos continuar a distorção da cobrança dos impostos indiretos. Muitas atividades econômicas, muitos serviços que se prestam, não tem como você rastrear e não tem como fiscalizar através desses mecanismos. Mas eles estão se aperfeiçoando, acabam sendo positivos para todos nós e para toda a sociedade.
E é interessante, né, e a gente vê várias campanhas, né, como aqui no estado de São Paulo, né, que você tem a questão da campanha da nota fiscal, com sorteios, etc., da importância disso, né, de toda vez que a gente vai lá, pede a notinha, a gente está ajudando a fechar o cerco com a sonegação. Isso. É um movimento, precisa de ser ampliado, né? A conscientização de todos nós em tudo, né? Primeiro, que o imposto tem a sua finalidade, né? Segundo, né, que você pode ter o retorno, né? Então, todos nós precisaremos de agir mais nesse sentido, né? De ter uma educação nesse sentido, de entender melhor o sistema. Por isso eu acho muito salutar esse debate que nós estamos tendo agora, esse esclarecimento. E que os impostos também, eles devem ser cobrados daquele que o arrecada. Qual a finalidade? Infelizmente, como eu acabei de falar, os impostos indiretos nós pagamos meio sem ver. Então fica mais difícil da gente mensurar aquilo que nós pagamos e aquilo que nós recebemos. Então, infelizmente, são distorções que o nosso sistema tributário acaba provocando. Perfeito. Moraes, infelizmente a gente não tem mais tempo, eu quero agradecer a participação, a presença, já deixar o convite para um outro bate-papo, para a gente falar não só da questão tributária, mas da questão econômica aí, né, que com essas problemáticas mundiais aí a gente vai, né, ter que analisar minuto a minuto mesmo para saber os rumos, mas deixar sempre esse espaço de diálogo com a comunidade aberto. Eu que agradeço, Luciano. Com certeza esse é um assunto que nós apenas começamos, tocamos apenas em algumas feridas. Eu acho que é extremamente salutar a gente discutir isso, certo? Discutir sempre. Isso não é um problema só brasileiro, todos nós temos, talvez o brasileiro seja mais complexo ainda, mas é sempre uma oportunidade, é um prazer estar aqui, porque eu acho que todos nós ganhamos quando você tem um conhecimento, a população conhece melhor e sabe fiscalizar e cobrar melhor, certo? Uma boa tarde a todos, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Na sequência a gente fica na companhia do Educarte, depois com a TV Brasil, tá certo? Às 18h30 temos Cidade na TV e depois na programação de férias da Educadora, mais Educarte para você. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.